Fala também sobre o vazamento de um áudio a respeito da base do Corinthians, que tem gerado muita suspeita, e a visita até da Gaviões da Fiel ao centro de treinamento. E essa história de que Roger Guedes pode pintar como reforço do Palmeiras para o Super Mundial. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz novidades sobre o tema e fala também, tem as últimas do mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Corinthians e o vazamento de um áudio que causou na sexta-feira. Integrantes da Gaviões da Fiel, principal organizada do Corinthians, foram até o CT do Parque Ecológico para conversar com os dirigentes das categorias de base. Tudo porque tiveram acesso a denúncias feitas através de um áudio. Ninguém soube até agora do que se tratava o áudio. O que se suspeita é que haveria cobrança de propina feita por funcionários da base do Corinthians para a contratação de atletas. E aí vale a lembrança de que desde Augusto Melo virou presidente do Corinthians em janeiro do ano passado, foram 86 reforços apenas para os times sub-17 e sub-20. Nessa reunião que contou com a presença, por exemplo, do Chicão e do Alex Brasil, que é o Chicão é o coordenador da base do profissional e o Alex Brasil é o diretor executivo de futebol da base. Gaviões fez uma série de ponderações, ouviu as explicações e promete se pronunciar em breve. Só é importante contar que em meio a todo esse contexto, o Claudinei Alves, que era o diretor das categorias de base, foi afastado. A justificativa do Corinthians é de que ele quer apurar o caso antes de tomar as próprias medidas. Dá para imaginar que se o Claudinei foi afastado em meio a suspeitas de propina, podem colocá-lo como o grande culpado, ou pelo menos o grande alvo, suspeito nesse momento, até porque a gente não tem provas de nada, né? Só para completar, já havia contado para vocês que a base do Corinthians, além dessas 86 contratações, fez movimentos para lá de estranhos, como por exemplo, fechar com o filho do CEO da Esportes da Sorte, que é a patrocinadora master do clube, contratar um lateral esquerdo que até o ano passado jogava como goleiro, contratar o filho do Alex Brasil, que é o diretor executivo de futebol do Corinthians, e para completar, contratar recentemente, nos últimos dias, e assinar o primeiro contrato profissional com um atleta que passou até o início desse ano pela base do clube e nem sequer foi uma vez relacionado para os jogos. Para falar sobre a chance de Roger Guedes virar reforço do Palmeiras. Logo, o Roger Guedes, que virou ídolo do torcedor do Corinthians e que vive acenando com a possibilidade da volta ao Parque São Jorge. Quem afirma que a negociação entre Roger Guedes e Palmeiras está muito quente é Márcio Espímpolo, jornalista que já passou pela Jovem Pan, entre vários outros veículos, é meu companheiro de Cancelados e tem um programa na Rede TV. O Espímpolo disse o seguinte, abre aspas, o Roger Guedes vai para o Palmeiras. Estou atualizando o que falei 2 dias atrás. E ele já chega para o Mundial, tá? Afirmou o Márcio Espímpolo. Depois ele comentou que questionou a fonte dele no Palmeiras sobre o acerto entre o Roger Guedes e o Verdão. É algo meio surpreendente. E a fonte do Espímpolo disse, abre aspas, você não percebeu que o Roger Guedes já deu uma alfinetada recente no Corinthians e que o empresário dele está entrando com ação contra o Corinthians? Fecha aspas, essa informação da ação do Pitombeira e também do Roger Guedes contra o Corinthians eu havia antecipado alguns dias atrás aqui no canal. A justificativa do Corinthians e do Paulo Pitombeira é de que essa ação foi feita com o consentimento do clube, para que o Roger e o Pitombeira pudessem fazer parte de um processo de recuperação judicial pelo qual o Corinthians está passando. Guedes, que vive grande fase no Catar, ele defende o Al Rayyan, onde tem 36 jogos, 27 gols e 3 assistências na atual temporada. O contrato dele com o Al Rayyan só se encerra em junho de 2027 e por lá ele ganha 5 milhões de reais por mês. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte no Palmeiras e outra ligada ao Roger Guedes. Ambas asseguram que não existe nenhuma negociação e que o Guedes vai continuar jogando no Catar, onde ganha 5 milhões de reais por mês, salário incompatível com a realidade brasileira. Só para completar, importante contar um bastidor, Roger Guedes, enquanto atleta do Palmeiras, deixou a pior impressão possível. Ele era detestado pelo elenco do Palmeiras por ser considerado muito estrela, muito metido. E dá para dizer também que o Roger Guedes não morre de amores pelo Palmeiras, passagem acabou deixando más lembranças para ele. Bom, tire suas próprias conclusões, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians e em meio à turbulência política com chance real de impeachment do presidente Augusto Melo, a necessidade e busca do Timão por reforços. As prioridades para julho são um atacante de velocidade e um zagueiro, ambos que chegassem para ser titulares.
mas o Corinthians também promete buscar um lateral direito e um goleiro que cheguem para, na teoria, serem reservas, mas que possam oferecer resistência para o Mateuzinho na lateral direita e também para o Hugo Souza no gol. Quero contar sobre essa busca por goleiro, até porque pintou um nome favorito, Santos, que já passou pelo Atlético Paranaense, pelo Fortaleza, pelo Flamengo e voltou ao Furacão no início da temporada. 35 anos de idade. Foi titular com Dorival Júnior e Fabinho Soldado nos tempos de Flamengo. Até por isso é um nome bem avaliado. Como ele tem jogado muito pouco, só uma partida desde que foi emprestado pelo Fortaleza ao Atlético Paranaense nessa temporada, é um nome que vem ganhando força. Fortaleza não vai colocar objeções e o Atlético Paranaense também não demonstra tanta vontade assim de ficar com o Santos, até porque o Mikael, de 21 anos de idade, tem sido titular absoluto. Todas as outras alternativas para o gol seriam bem mais caras. Tadeu do Goiás e João Paulo dos Santos, que já haviam sido especulados em outros tempos, demandariam a necessidade de um investimento relativamente maior. Então, para não ter de gastar muito dinheiro, que o Corinthians não tem, uma alternativa mais viável seria a chegada do Santos. Gostaria de deixar a pergunta para você, o que você pensa sobre esse goleiro? Para completar o noticiário alvinegro, contar que Augusto Melo determinou a redução de 30% dos custos em todos os departamentos do Corinthians, excluindo o futebol. Departamento financeiro, departamento social, todos os diretores foram informados que precisam reduzir em 30% os custos. Isso significa, a curto prazo, demissões em massa no Parque São Jorge. Há enorme preocupação dos funcionários alvinegros e esses, ao contrário dos atletas de futebol, ganham salários bem pequenos e dependem demais dessa grana para sustentar suas famílias. Só para completar em relação ao Corinthians, péssimo resultado. Na Sul-Americana, o Huracan venceu o Racing no Uruguai por 3-1 e se isolou na liderança do grupo na Sul-Americana. O Huracan tem 10 pontos, o América de Cali tem 6 e o Corinthians tem 5. Próximo jogo do Timão contra o Racing no Uruguai. Na mesma rodada, Huracan e América se enfrentam na Colômbia. O Corinthians vai precisar vencer seus 2 jogos para garantir a classificação. Para de falar sobre a Adidas, mais perto de virar fornecedora de material esportivo do Corinthians. Havia contado para vocês nessa semana que a Adidas e o Corinthians tinham negociações em andamento. Vou dizer mais, o Corinthians quer fechar com a Adidas, ainda que isso resulte em mais um processo na justiça. Tudo porque a Nike, com quem o Timão tem contrato até dezembro desse ano, já protocolou na justiça a intenção de prorrogação do contrato até 2029, como estabelece no contrato. E mais, a Nike alega que há uma cláusula no acordo que impede que as tratativas com outras fornecedoras aconteçam sem aviso prévio. E ninguém do Corinthians fez qualquer aviso à Nike em relação à negociação com a Adidas. O presidente do Corinthians, Augusto Melo, se defende afirmando que a Adidas vai pagar muito mais do que a Nike. A Nike hoje paga algo na casa dos 30 milhões de reais por temporada, hoje paga 21 milhões de reais e chegaria a 35 milhões de reais fixos. Há também a perspectiva de aumento dos royalties, que garantiram no ano passado 10 milhões de reais, seriam 25% de reajuste em cima de cada peça vendida. Essa grana ficaria com o Corinthians. Ainda assim, cifras consideradas baixas. A Adidas topa aproximar do Corinthians da proposta que o Flamengo tem, 69 milhões de reais fixos por ano. O presidente alvinegro sonha com um contrato de 1 bilhão de reais pelos próximos 10 anos. Só estou muito curioso para saber como é que essa história termina, especialmente por conta dessa questão que na justiça pode determinar um enorme prejuízo ao Timão. Uma novidade sobre o Corinthians sem ser a política, sim, Tarcísio, algumas. Rodrigo Garro voltou a trabalhar no campo, de forma separada, fazendo a transição. Sabe quando o cara sai da parte de recuperação física e começa a trabalhar em campo? A tendência é que ele esteja à disposição do técnico Dorival Júnior no fim desse mês, tá bom? Nicola, com relação ao patrocínio de uniforme do Corinthians, a Nike não tinha um dispositivo de renovação automática até 2029. Deixa eu explicar essa história para vocês. Só pedir para quem quiser usar o Superchat, tá? Ainda não temos nenhuma pergunta paga. Você, quando manda o Superchat, você tem a sua pergunta lida de forma prioritária. Sobre Corinthians, Nike e Adidas. Corinthians tem um contrato com a Nike até dezembro desse ano. Havia uma prorrogação automática do contrato. Desde o ano passado, a Nike trabalha na prorrogação desse vínculo até 2029, como consta no contrato. E a Nike afirma que procurou o Corinthians, que fez todas as reivindicações para que o contrato fosse prorrogado e foi ignorada pelo Timão.
Para não perder esse contrato, a Nike foi à Justiça, para protocolar o desejo de estender esse vínculo. Então a Nike entende que o contrato está prorrogado até 2029. O Corinthians, por sua vez, ignora os pedidos de renovação da Nike, afirmando que a fornecedora esportiva americana quer pagar muito pouco. Hoje, o Corinthians tem direito a mais ou menos 21 milhões de reais fixos por ano, luvas é que foram altas, né? Além de mais ou menos 10 milhões de reais por ano com royalties. E a promessa da Nike era de aumentar em 25% os royalties e subir para algo na casa dos 35 milhões de reais fixos por ano, o acordo pelo fornecimento de material esportivo. O Corinthians assegura que a Adidas topa bancar valores próximos ao do Flamengo, que ganha 69 milhões de reais fixos por temporada com a fornecedora de material esportivo alemã. Com bônus, royalties e tudo mais, o Corinthians imagina um contrato de 10 anos que chegaria até a 1 bilhão de reais. E é batendo nessa tecla de que o Corinthians quer levar essa história com a Adidas adiante. Já contei para vocês, essa seria a última cartada do Augusto Melo para tentar convencer a todos de que ele merece ficar na presidência do Corinthians. Acho que isso vai interferir muito pouco no processo político, muito desgastado. São 3 pedidos de impeachment, um deles o mais quente, relacionado à reprovação das contas do ano passado. Na próxima semana deve haver novidades, o Romeu Tuma levando o caso para o Conselho Deliberativo. Tem também aquela questão da polícia, da investigação da VaideBet. Na próxima semana a polícia deve indiciar o presidente do Corinthians por lavagem de dinheiro e também associação, não é formação de quadrilha, há um novo nome, né? O doutor Fábio até outro dia me lembrou, mas associação de quadrilha, alguma coisa assim. No fim das contas, só para completar, a Nike, além de garantir que fez todos os movimentos para prorrogar o contrato, a Nike precisaria ser avisada pelo Corinthians de qualquer negociação com uma concorrente de forma prévia. E até agora o Corinthians não fez qualquer menção nesse assunto. Então, se o Corinthians divulgar qualquer tipo de acordo com a Adidas, você pode ter certeza que isso vai resultar em mais um processo contra o Timão, como os que VaideBet e PixBet moveram contra o Corinthians e garantiram bastante dinheiro, tá bom? Nicola, que história é essa de Hugo Souza sair do Corinthians para jogar no Manchester City? Clevson, RTI Sports foi a agência que contou nas últimas horas que há um interesse do Grupo City de contratar o Hugo Souza. A apuração deles também dá conta de que o Dorival Júnior já teria concordado com o negócio, mas que o Corinthians só toparia fazer mediante pagamento de 15 milhões de euros ou 97 milhões de reais, com detalhe, com o Corinthians colocando uma cláusula impedindo o empréstimo do Grupo City para o Bahia. Fui apurar com o pessoal do Corinthians e o pessoal assegurou que não tem absolutamente nada pelo Hugo Souza nesse momento, tá? Nem proposta do Grupo City, nem sondagem, nem nada. Ninguém no Corinthians tem qualquer informação sobre o tema. Dorival Júnior pediu a contratação de René, ex-Flamengo. Ex-Flamengo? Nossa Senhora. Mas espera aí. O Corinthians hoje tem 4 laterais esquerdos. 4. Tá? Angileri, Bidu, Hugo, tem aquele peruano, Palácios, e talvez o mais promissor esteja na base, que é o Denner, que foi comprado pelo Chelsea e fica no Corinthians até completar 18 anos de idade. E os caras vão pensar em contratar mais um lateral esquerdo, e pior, o René, que não sei nem se é melhor do que os que lá estão, enfim. Que coisa, hein? O Nery Ramos está sugerindo, o Neri, né? Acho que é Neri. Está sugerindo o Facundo Pelistri, do Nacional do Uruguai, cara muito rápido. Foi pedindo para falar do maior, o Coringão. Lucas, sobre reforços no Corinthians, as prioridades são um zagueiro que chegue para ser titular absoluto, para atuar ao lado do André Ramalho ou do Gustavo Henrique, e de um ponta de velocidade. A avaliação é que no Corinthians hoje não há ninguém com essa característica de velocidade. Mas também pode chegar um goleiro reserva e também um lateral direito reserva, tá? Essas são as necessidades urgentes no Timão, que tem como grande prioridade para o presidente Augusto Melo escapar do impeachment. Tarcísio Vieira, no Café do Setorista, falou que o Corinthians tem interesse em lateral direito, sabe de alguma coisa? É uma realidade, porque o Mateuzinho é o titular, até tem dado conta do recado, mas a impressão é que o Léo Maná não tem capacidade para assumir a condição de titular quando você não tiver o Mateuzinho. Não é prioridade no Corinthians, não vai se buscar um lateral direito a todo custo, alguém caro, esqueça esse cenário, mas se pintar uma oportunidade de negócio, os caras vão tentar trazer alguém, tá? Vale a lembrança de que o Fagner pertence ao Corinthians, mas está emprestado no Cruzeiro e tem deixado boa impressão por lá. Sobre Félix Torres,
perdeu espaço no Corinthians e deve ser negociado na metade do ano. A ideia do Corinthians era recuperar o investimento feito, mas o próprio Corinthians já sabe que isso dificilmente vai acontecer. Zagueiro equatoriano comprado do Santos Laguna por 36 milhões de reais, importante. O Corinthians atrasou parcelas e o Santos Laguna levou o caso à FIFA. Logo, logo, você vai perceber que vai pintar uma punição ao Corinthians. O Vasco foi especulado como possível interessado. Conversei com uma pessoa do Vasco que desmentiu. Afirmou que não faz parte dos planos. Vale a lembrança de que o Félix Torres custa 750 mil reais por mês em salário, tá? Jeff, obrigado pelo superchat, Zé. Nicola, boa noite, cheguei agora, tudo bem? Qual a última do Augusto Melo? Eu gostaria que ele saísse urgente. Abraços, campeão. Cara, são muitas, né? O Augusto, nessa semana, contratou... O Augusto não, os caras da base, né? Mas com o aval do Augusto, o Augusto tem 86... A gestão Augusto tem 86 reforços para as categorias sub-17 e sub-20 desde o ano passado, desde janeiro. E uma das últimas contratações, não dá nem para dizer que foi a última, porque já chegaram mais alguns caras, um dos últimos reforços é um jogador que acaba de assinar um contrato profissional, mas que esteve no Corinthians até janeiro e foi dispensado em janeiro na base. Ele ficou por quase 6 meses no Corinthians, não performou, foi dispensado na base e agora volta para o Corinthians com um contrato profissional até janeiro do ano que vem. São coisas que são muito difíceis de entender, né? Tá aí, né, família? Ficamos com aquele giro de notícias do maior clube brasileiro. Claro que a gente tá falando do Coringão. E se você ficou no vídeo até agora, não deixa de se inscrever no canal. Ativa também o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações que a gente estiver postando aqui, para você ficar por dentro de tudo, certo? Então é isso. A gente vai ficando por aqui, né? Um grande abraço no seu coração. Segue para mais. Até o próximo vídeo. Vamos que fomos e vamos para cima.